Olá, estamos de volta à nossa série de videoaulas sobre funcionalismo linguístico. Se você está chegando agora, sugiro que você vá lá na aula introdutória e na aula 1, porque assim você vai compreender o fio da meada desta teoria ou deste grande paradigma. Então, eu disse que funcionalismo, ao lado do estruturalismo, do formalismo, é um paradigma linguístico, ou seja, uma teoria ampla que acolhe outras teorias menores. Então veja, o funcionalismo vai nascer, por incrível que pareça, dentro do estruturalismo. Sim, foi o que aconteceu, por exemplo, com o estruturalista Roman Jakobson, aquele que desenvolveu a chamada teoria das funções da linguagem. Ele era estruturalista. Ele fazia análise fonético-fonológica das mudanças que nós percebemos no uso ao longo da história ou então ao longo de uma análise mesmo. Por exemplo, pessoas que falam tia e dia, né? Essa diferença de pronúncia, ou tia e tia, dia e dia, eram diferenças que interessavam muito aos estruturalistas da época, como Mateus, como o próprio Jakobson, mas eles estavam interessados na fonética da língua. O Jakobson, portanto, ele tem outros interesses e começa a inserir nos estudos da linguagem a linguagem do teatro, a linguagem da poesia. Jakobson é considerado o poeta da linguística. E foi ele, então, que deu o pontapé inicial para o nascimento do movimento funcionalista. Assim como, na América, Sapir, Eduard Sapir, percebeu que as transformações sintáticas, as transformações semânticas iam acontecer no inglês ou nas línguas indígenas que eles costumavam descrever e estudar para não deixá-las morrer, motivações que provocavam mudanças. Né? Então, na América, Sapir é um dos primeiros a adotar essa ideia de descobrir qual a motivação de uma mudança, motivação externa de uma mudança na linguagem, porque antes ele também fora estruturalista. E aí a gente, estudando o movimento estruturalista, a gente percebe que o Pike, o Firth, passam do estruturalismo para o funcionalismo. Em Londres, por exemplo, a Escola de Londres, do John Firth, recebe uma forte influência. Depois que ele começa a estudar cientificamente a linguagem, o estruturalismo é o primeiro modelo que usa claramente os elementos científicos, objeto e método, lembram? Propostos pelo livro Curso de Linguística Geral de Fernand Saussure, que inaugura o estruturalismo. Então, partindo dessa ideia, dessa concepção científica de estudar a linguagem, a influência de um antropólogo chamado Malinowski sobre John Firth, na Escola de Londres, faz com que ela se desvie. A Escola de Londres, capitaneada pelo Firth, se desvie do estruturalismo e entre com uma pegada para descobrir qual é a razão, a motivação das mudanças linguísticas. E o Firth vai influenciar diretamente o Halliday. Sim, o Halliday, aquele que a gente conhece como preocupado em descobrir onde é que está a coerência da nossa fala, onde é que estão as amarrações que nós fazemos ao longo do nosso discurso. Então, sobre vários precursores do que a gente conhece hoje, de grandes estudiosos da linguagem, o funcionalismo exerceu influência. Assim como entre filósofos, o John Nost, aquele que escreveu Quando Dizer é Fazer, que revolucionou os estudos filosóficos que olhavam para a linguagem, aquele que propôs a teoria dos atos de fala, esse também foi influenciado bem amplamente pela ideia de buscar, de ir ao encontro das razões que fazem com que as pessoas não utilizem as palavras e a linguagem verbal sempre literalmente. Então, uma grande contribuição do Austin foi dizer que nós não só descrevemos ou representamos as coisas do mundo quando falamos, mas nós fazemos, nós praticamos uma ação
quando dizemos alguma coisa. E aí, estudando o funcionamento da linguagem nas instituições, ele explica com clareza que só pessoas devidamente credenciadas podem dizer e, ao dizer, modificar estados de coisas. Vamos pegar, por exemplo, a instituição jurídica. No tribunal, só o juiz togado, só o juiz credenciado pode dar liberdade ou pode dar voz de prisão a um réu. Ele pode dizer, considera o réu inocente e o réu ficar livre de todas as acusações. Ou só ele pode dizer, considera o réu culpado e aquela situação de réu passa a ser de apenado. Então, num casamento, que é outra instituição, só o sacerdote ou só o juiz estão credenciados para, ao dizer, eu vos considero marido e mulher, aquela situação civil mudar completamente, de solteiro para casado. Então, essas observações do John Austin, filósofo que se preocupava com a linguagem, vão mostrar também a força do funcionalismo. Ou seja, dizer que a linguagem é uma forma de agir é tentar explicar o que nós fazemos quando dizemos alguma coisa, ok? Então, além do John Austin, o Searle, que foi um continuador, mais ou menos, né, das ideias do Austin na América, escrevendo livros numa perspectiva parecida do John Austin, recebeu influência do funcionalismo. A gramática de papel e de referência, que é um capítulo à parte para você estudar sobre a influência do funcionalismo. Os trabalhos do Givon na América, do Lee, do Thompson, do Chafe, do Hopper, do Delancey, do Dubois. Esses autores, até hoje, muitos vivos, trabalham sobre a tendência, a força, o impacto desse paradigma funcionalista. Mais contemporaneamente, nós temos o Lakoff, o Langaker, que também tem essa influência muito forte da ideia geral do funcionalismo em suas análises linguísticas, assim como a linguística cognitiva ou funcional, que procura explicar como é que nós apreendemos conhecimento, que não é só por meio da linguagem, mas sobretudo por meio das nossas experiências sensório-motoras. Exemplo, o conceito de estar dentro ou estar fora de alguma coisa é concebido quando a criança, na mais tenra idade, começa a engatear ou começa a andar e a mãe diz, sai debaixo da mesa, sai de cima do centro, sai de cima da cadeira. Esses conceitos não importa a forma linguística. O que importa é a experiência de estar dentro, estar fora, estar em cima ou estar embaixo. O conceito, então, é apreendido pela experiência vivida pelo sujeito. E aí, independentemente do idioma, o sujeito vai internalizando o conceito a que essas palavras se ligam. A vinculação da gramática com o discurso. O funcionalista vai partir de dados reais, ou seja, do contexto, para poder explicar o funcionamento da linguagem. E isso é inegociável nas análises funcionalistas. Ok? Também a chamada linguística sistêmico-funcional e, mais recentemente, os teóricos inglês e australiano, o Gunter Kress e o Van Leeuwen, desenvolvem o que a gente chama de letramento visual, ou a gramática do visual, mostrando que nós construímos sentidos hoje pareando, colocando lado a lado, a linguagem verbal e a linguagem visual. Eles fizeram um levantamento vasto, rico, nos jornais, por exemplo, nos telejornais e nos livros didáticos, mostrando que da década de 60 até a década de 90 houve um emparelhamento entre imagem e texto. A imagem deixou de ser uma mera ilustração do texto verbal e passou a co-ocorrer, a co-construir o sentido do que se deseja explicitar. Ok? Então, são muitas as teorias influenciadas pelo funcionalismo. Você, então, faz a sua pesquisa, basta dar um buscar na internet com essas palavras-chave que a gente indicou das teorias, para você ter uma noção mais clara sobre o alcance do funcionalismo nos estudos da linguagem. Para você, um forte abraço e conto com você para a próxima videoaula.